Salve fiel, tudo certo? Voltamos aqui para gravar o jogo do jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Rosário Central 0, Corinthians 0. O Corinthians fez um jogo muito honesto, na minha opinião. Jogo duro, o jogo foi o que era esperado já. O Rosário Central tomando mais as ações do jogo, tomando mais iniciativa, buscando o gol por estar jogando em casa, na pressão com a sua torcida. E o Corinthians tentando de alguma forma controlar a partida, não sofrendo, se defendendo e tentando em uma bola por conta da seu pouco, né, poderio ofensivo, com o Pedro Raul, né, no ataque, em uma bola tentar ganhar o jogo. Jogo muito honesto do Corinthians, mal sofreu na partida, quase não. O Rosário Central teve chances, assim, mas nenhuma chance clara de nada assim. O Corinthians não sofreu, ainda teve chance numa boa parada no primeiro tempo, que poderia ter vencido o jogo, acabou dando um pouco de azar até no lance, como a gente vai ver aqui. Mas fica em 0-0, acaba ficando tudo pro jogo da volta em Itaquera, né, Neoquímica Arena, em São Paulo. Que basta o Corinthians fazer o que se espera do Corinthians em qualquer jogo, dentro de casa, que é vencer a partida, por qualquer placar, para avançar para as quartas de final e esperar Estudiantes ou Universidade Católica, numa eventual quartas de final. Tá classificado? Obviamente que não, tá 0-0. O time do Rosário é chato, mas acho que o resultado saiu positivo pra gente. Merecemos ganhar a partida hoje? Com certeza não. Pouco atacamos o Rosário, mas também não merecia perder. Fez um jogo muito honesto defensivamente o time do Corinthians. E é isso, então eu acho que é isso. Vamos falar aqui da escalação e falar dos lances do jogo, mas a gente vai comentando mais ao longo do vídeo. O Corinthians foi a campo com a mesma escalação que foi contra o Bragantino. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, Ranielli, Alan, Bidon, Garro, Caio César e Pedro Raul na frente. É o que tem, né? Não tem outro. Graças a um amadorismo da nossa diretoria, né? Que agora parece que está arrependida e cogita voltar a negociar com o Memphis. Assim, é inacreditável o tamanho amadorismo, mas enfim, já tem um vídeo do Memphis aqui no canal. Não vou nem me estender muito aqui para falar do jogo, que o jogo do Corinthians é sagrado, e vambora. 3 minutos. Di Maria bate falta na área, bola mal afastada, bate, rebate, finalização na trave. Estava impedido. 11. Campazzo arrisca de longe e Hugo espalma. Vocês vão ver que vai ser muito citado aqui o nome do Di Maria, obviamente, com um jogador extremamente diferenciado. É um jogador muito subestimado até na história do futebol, na minha opinião. É craque, é um jogador muito diferente, que apesar de velho, ainda é um jogador muito diferente. Então o time do Rosário procura muito Di Maria para jogar. E o Campazzo também, que talvez seja o segundo principal jogador do time, né, atrás do Di Maria, talvez seja o Campazzo. Então o jogo do Rosário ofensivamente passa muito por esses dois. Então vocês vão ver aqui citando muito esses dois aqui nos lances. Campazzo arrisca de longe e Hugo espalma aos 11. 16. Corinthians recupera a bola e Bidu tenta finalizar do meio de campo. O goleiro vai bem e defende. Bizarra quantidade de escorregões. A torcida do Rosário Central fez uma festa muito bonita, até por sinal, no Gigantes de Arroito, né, que é o nome do estádio do Rosário, lá em Rosário, na Argentina. Com muito papel picado dentro do campo e os jogadores estavam direto escorregando. O Mateuzinho foi um dos que mais escorregou, porque o lado que ele estava jogando no primeiro tempo ali era o mais afetado ali pelos papéis. Mas enfim. Corinthians não consegue ter a bola, notei. Normal. Como eu falei aqui até no vídeo passado, o Corinthians a gente sabe como ele joga, né? A gente sabe quando o Corinthians vai jogar, a gente sabe o que o Corinthians vai tentar fazer. O Corinthians tentava ter a bola, controlar a partida, ter a posse para tirar a bola do Rosário e consequentemente não ser atacado, mas não conseguiu. E normal. O Rosário Central ia se lançar para frente, tinha que tentar fazer o resultado na ida, por ser quando ele ia jogar ao lado da sua torcida. Obviamente que eles não vão jogar assim em Itaquera, pode ter certeza, porque quem vai tomar as ações do jogo é o Corinthians, isso é normal. Não tem nenhum problema no jogo que o Corinthians fez aqui, tá? Porque não sofreu defensivamente. 22, a volta da pausa para hidratação. Meu Deus do céu, que coisa lamentável. Assim, tava 8 graus em Rosário e pausa para hidratação. Eu não consigo entender isso. Não consigo entender. Mas hoje eu gostei, porque esfriou o jogo, era bom pra gente, tava jogando fora de casa, enfim. Anotei. Isso aqui foi a única coisa que me irritou um pouco no jogo, assim, do time do Corinthians. Corinthians meio inocente. Bidon, Mateuzinho, Pedro Raul, Caio César caindo, pedindo faltas, que obviamente, em um jogo sul-americano, na Argentina, na casa dos caras, o juiz não vai dar.
Não vai dar. Qualquer trancozinho nas costas caía, pedia falta. O juiz não vai dar essas faltas. Não vai dar, esquece. Esquece. Não vai dar. Ainda mais o jogo sendo lá, na casa dos caras. Não vai dar de jeito nenhum, esquece. Falta um pouco de malícia ali. Muito inocente o time. Caio César que tava se embolando toda hora, arrumando confusão com o jogador dos caras, o lateral esquerdo deles vai, começou uma confusão, e foi bem, catimbou, o Corinthians se impôs muito no jogo, assim, a Argentina é assim, né, o jogo sul-americano, principalmente na Argentina, né, eles sabem fazer muito isso, catimbar, tentar se impor na malícia, na força ali mesmo, porque no futebol a gente sabe que o time deles é inferior, mas apesar de não ser tão ruim assim também o time, não é um time horroroso, mas é inferior aos times brasileiros, isso é normal. Eles tentam na forma da catimba, no psicológico ali, entrar na cabeça dos jogadores brasileiros e se impor. O Corinthians foi muito bem nisso, conseguiu catimbar o jogo também, se impor, não abaixar a cabeça pros caras e beleza. Só que o meu medo era, como eu falei, juiz caseiro, tava fazendo de tudo, não dava as faltas pra gente, só dava pros caras. O jogo sul-americano é isso, infelizmente, ou felizmente, né, é isso. O meu medo era que o Caio César acabar sendo expulso. Tava na cara que o juiz estava caçando alguém para expulsar do nosso time, como vocês vão ver aqui mais pra frente, e acabou acontecendo do Alan ser muito burro ao ponto de ser expulso. Tava bem no jogo o Alan e fez uma burrada prejudicando o time no final do jogo. Que bom que a gente não perdeu a partida por conta disso. 29, puta que pariu o Mateuzinho, não percebeu que ele não vai dar essas faltas? Toda hora caindo no chão, pedindo faltinha, que o juiz não vai dar, mano, levanta e joga, porque não vai dar. 32, Pedro Raul bem no pivô, ajeita pro Garro, que abre no Bidu, que avança, levanta pro Pedro Raul. Aí nessa hora ele podia ter ajeitado pro meio de cabeça pro Garro, que tava entrando sozinho dentro da área. Ele matou no peito, se embolou um pouco, mas conseguiu ajeitar, ficou no Mateuzinho, que conseguiu fazer a bola chegar no Caio César de algum jeito, se recuperar no lance. O Caio César bateu colocado, a bola passou perto do gol, quase o gol do Corinthians, a primeira chance do Corinthians de verdade, aos 32 do primeiro tempo. Bateu bem o Caio César, a bola passou, buscou o ângulo, né? Mas acabou indo para fora. 33, Pedro Raul sobe pressão, força o erro do zagueiro, fica no Caio César com espaço contra a defesa, o Garro passou em profundidade, tentou o passe, mandou a bola direto para fora, assim, muito mal no passe o Caio César nesse lance. 37, eu cheguei a anotar aqui, pelo amor de Deus, que assalto. O jogador deles entra na área, o Gustavo Henrique pareceu que deu uma dormida no lance, ele consegue chegar à frente, o atacante deles, aí o Gustavo Henrique tem que tirar o pé para não fazer o pênalti, ele vai avançando, o Gustavo Henrique meio que começa a puxar ele. Aquilo me assustou, o jogador deles cai no chão, mas não foi pênalti, o replay deixa bem claro, o Gustavo Henrique nem puxa, o Gustavo Henrique vai no limite ali, foi perfeito no lance, só que o jogador deles, na hora que cai, ele finaliza caindo, a bola bate nas costas do Gabriel Paulista, e depois na mão dele, a mão de apoio, apoiada no chão, que ele deu o carrinho para travar o chute. O VAR chamou o árbitro assim, de maneira inacreditável, e ali eu já tinha visto a vaca ir pro brejo, a verdade é essa. Como eu falei, jogo sul-americano, na casa dos caras, a pressão dos caras, a torcida dos caras, o VAR chamou, o juiz tem que ter muito culhão pra não ir na do VAR. E que bom, e acertadamente, que ele não foi na do VAR. Manteve o escanteio, porque não tem cabimento. Não é pênalti por dois motivos. Primeiro, que era a mão de apoio do Gabriel Paulista no chão, que ele deu o carrinho, não tem como ele não botar uma mão no chão. Segundo, que a bola desvia no corpo dele antes. Então, assim, não tem como ser pênalti. Tem dois motivos para não ser pênalti. Inacreditável o VAR chamar. E o juiz, de parabéns nesse lance, que teve coragem para manter a decisão dele de campo. 42, a melhor chance do jogo foi nossa. Falta que o Mateuzinho bateu na área, vai passando por todo mundo, chega na pequena área, o Bidu consegue cabecear, não sei se ele cabeceou, deu meio de ombro na bola, bate no travessão, e vem vindo, continuando a bola dentro da área, né? O Pedro Raul estava quase embaixo da trave, só esperando a bola para concluir pro gol. Ela bate de novo em cima no travessão, pela parte de cima da trave e sai em tiro de meta. Se não bate no travessão de novo, o Pedro Raul provavelmente ia concluir com o gol aberto. Mas o Corinthians meteu uma bola na trave aí, nessa falta do Mateuzinho, que bateu bem na bola. 43, olha o cartão que ele deu pro Bidon. Na minha opinião, falta normal de jogo, no meio de campo ele dá o cartão pro Bidon. Bidon que, mais um, que não abaixou a cabeça pros caras hoje, muito bem na partida. Bateu bastante no Di Maria, soube fazer o jogo sujo no limite, para não ser expulso. Como sempre faz, né? É bom ressaltar, o Bidon é muito catimbeiro e hoje foi mais uma vez. 47, solada absurda no Bidon, cadê o VAR? Eu achei, sinceramente, na minha opinião, eu achei para vermelho. Ele deu um amarelo só e o jogo seguiu. 48, Di Maria bate escanteio na área e cabeceou para fora. Aos 50 aqui,
Se assim, você puder definir o que é uma arbitragem sul-americana em jogo de Libertadores, essa sequência de lance aqui. O Alan chega e faz uma falta no jogador deles. Fez a falta, só que o Garro continua a jogada, achando que o juiz não ia marcar nada. O jogador deles chega e levanta o Garro, assim, uma falta absurda de violenta. Aí começa aquele empurra generalizado. O que acontece geralmente? O juiz vai e dá um cartão para cada. O juiz deu cartão pro Alan pela falta que fez, que não foi uma falta nada demais, na minha opinião. Deu um cartão pro Mateuzinho, por reclamação. E não deu falta pro jogador deles que chegou com violência, nem para um deles que chegou empurrando. Ou seja, o saldo saiu 2 amarelados pra gente, de jogadores de defesa, e nenhum deles. É isso, assim, o juiz prejudicou o Corinthians? Não prejudicou, mas é esses pequenos lances que vai prejudicando. O Alan acabou sendo expulso depois por conta desse cartão amarelo. Vai minando a partida, aos poucos, sabe? É isso. Por isso que é um inferno jogar Libertadores, que muitas vezes a gente perde Libertadores por causa do psicológico. Os caras levam o jogo pra isso, não tem jeito. E a arbitragem é conivente. Tem que saber jogar, é outro tipo de arbitragem, é outro tipo de jogo. Não é só botar a bola no chão e jogar, não é assim. Fim de primeiro tempo. Primeiro tempo honesto do Corinthians já era de se imaginar que esse ia ser o jogo mesmo. É manter principalmente a cabeça no lugar e não cair na pilha. Infelizmente, o Corinthians acabou tendo um jogador expulso. 3 do segundo tempo. Achada absurda do Di Maria pro Campaz após escanteio curto e finalização travada. Di Maria, como eu já falei aqui, né? Jogador extremamente diferenciado. Toda hora essas inversões de jogo, achando alguém na área, os cruzamentos na área, lançamento perfeito, enfim, joga muito. 6. Falta batida direto para fora deles. 7. Primeira vez que o Corinthians conseguiu colocar a bola no chão no segundo tempo. Pedro Raul entregou a bola de graça no meio de campo. Com a bola no pé, é uma tiriça. É isso. A gente tá apoiando, tá fechado com o cara, mas não dá para negar. É fraco. Entrega a bola no meio de campo de graça, ele chega em contra-ataque, o Campaz dribla o Mateuzinho e bate de 3 dedos direto para fora. 9. Soada absurda no Bidu, na cara do Bandeira. O Bidu vai dar um bicão para cima. O jogador deles chega com o pé levantado, soada absurda no pé do Bidu. O Bandeira teve coragem, na frente do Bandeira, o Bandeira do lado do lance. A bola foi na linha lateral, na frente do Bandeira. Ele teve coragem de marcar só lateral. O juiz foi e marcou a falta e deu um amarelo. Mas o Bandeira tinha dado só lateral. 13. Pressão dos caras aumenta. Bola rondando a área toda hora, chuva de cruzamentos, de escanteio. É isso. O Corinthians sofria, assim, ao ponto de milagres do Hugo, bola na trave, os caras chegando com muito perigo. Não. Mas é aquele jogo perigoso, começa toda hora a sair cruzamento na área, sai um cruzamento e passa direto, vai pro outro lado e cruza de volta e fica rondando bola por volta da área, aí sai um chute perigoso, aí sai um escanteio, aí sai outro escanteio, e nessa a gente pode acabar tomando um gol. Mas normal. Tomou pressão, mas uma pressão aceitável, porque era o jogo, normal. Achei um jogo digno do Corinthians. Como já falei. Eu notei, precisa tentar ficar mais com a bola. 15. Hugo quebra a bola na frente, o Pedro Raul enfim ganha uma, ajeita de cabeça pro Caio César, fica no mano a mano com o zagueiro, vai pro fundo, finaliza de perna direita por cima do gol. 17. Di Maria bate falta na área, a bola chega do outro lado, o jogador deles bate e o Hugo espalma. 21. O Hugo acionou o protocolo de racismo, pois ele alegou que estava sofrendo ataques racistas atrás do gol, na torcida atrás do gol do Rosário, que estavam xingando ele de alguma coisa. Ele ativou o protocolo racista, o árbitro fez lá o sinal, que até onde eu entendia, o jogo tinha que ser paralisado quando acontecia, mas não, ele só seguiu o jogo. O repórter falou que, na verdade, se tivesse mais uma vez o protocolo ativado, aí sim o jogo era paralisado, enfim, não sei como funciona, mas o Hugo ativou o protocolo de racismo, mais uma vez a Conmebol não fez nada, né, normal, infelizmente a gente está acostumado com isso, e o jogo seguiu como se nada tivesse acontecido. 25. Campaz faz o lançamento de trás do meio de campo, o Alan dorme no lance, parecia que ele estava inteiro na bola, a bola passou direto por ele nem pulou na bola para tentar alcançar, chegou no Di Maria, cortou para dentro, para a perna esquerda, cruzou para o próprio Campaz, que deu o lançamento lá de trás do meio de campo, foi para a área, cruzou na cabeça do Campaz, o Campaz cabeceou, a bola vai por cima, o Hugo estava na bola, mas foi um lance perigoso. 30. Rosário parece que cansou e o Corinthians começou a conseguir botar a bola no chão, trabalhar mais a bola, tranquilizar o jogo. 32. Bola chega no Bidu, que bate forte pro meio, na linha de fundo ele bateu forte pro meio da área, o Pedro Raul tentou desviar, mas a bola foi direto para fora. 35. Alan, pelo amor de Deus, puta que pariu. Pois ele já tinha tomado o cartão amarelo naquele lance do empurra lá no primeiro tempo. Ele vai fazer
perdeu a bola boba no meio de campo, a bola era dele dominada, ele erra o domínio, se atrapalha com a bola, perde, o jogador do Rosário Central recupera e vai sair no contra-ataque, ele tem que matar a jogada, faz a falta, toma o segundo amarelo, foi expulso, não tem nem o que falar. Acabou prejudicando o time quando o Corinthians começava a ter um pouco mais de bola, tranquilizar o jogo, deixou o jogo no sofrimento de novo. E aí começa aquilo, né? Os caras com jogador a mais, vai ser mais chuva de cruzamento, mais chuva de escanteio, mais chuva de pressão. Aos 37, saiu o Garro, entrou o Carrilho para recompor esse espaço do Alan. O Carrilho não entrou no meio, como normalmente vem entrando, para ser o volante do time, né? Ele passou mais o Bidon para o meio e o Carrilho para a ponta. Gostei, prefiro assim, não gosto do Carrilho no meio. 38, bola cruzada na área, Gustavo Henrique sobe para cortar, fica viva no Di Maria, do outro lado que bate e Hugo faz uma boa defesa. E vai para escanteio. No escanteio, a zaga afasta, o Caio César vai dar um bicão para frente, dá um chute todo torto, a bola serve de cruzamento pro jogador do Rosário Central e o Campas finaliza para fora. 42, sai Caio César, entra Lingard. E aí o time do Corinthians ficou Pedro Raul sozinho lá na frente, abertos nas pontas, Lingard e Carrilho, e no meio Raniel e Bidon. Para mim, ótimo, perfeito, o time com jogador a menos tem que ser isso aí mesmo. O Lingard entrou e começaram a cantar aquela música que os argentinos cantam pros ingleses, né? Não sei porque eu anotei isso aqui, mas achei curioso. Provocação ao Lingard. 44, Di Maria arrisca de muito longe direto para fora. 46, puta que pariu, Bidu, não brinca. O Rosário chegando, Di Maria, se não me engano, tentou um passe em profundidade, ele conseguiu interceptar bem o passe. Aí 3 jogadores cercando ele, dá um bico para frente. 46 no segundo tempo, dá um bico para frente. Não, tentou sair driblando dentro da área, perdeu a bola. O Marco Ruben, aquele que já é ídolo do Rosário, passou pelo Atlético Paranaense, se não me engano, campeão da Copa do Brasil, pelo Atlético, finalizou para fora. Mas é um lance perigoso, não pode brincar. Ainda mais aos 46 do segundo tempo, com o jogador a menos, não pode brincar. 50. Bidon saiu, entrou o André Ramalho. Acho que essa substituição aqui foi mais para segurar o jogo, catimba, passar tempo. Entrou o André Ramalho. Fim de jogo, jogo honesto, resultado bem digno do Corinthians. Como eu já tinha falado, agora fica tudo para Itaquera na quinta-feira que vem, mesmo horário, 9h30. Se tudo der certo, a gente grava um pós-jogo de lá, na quinta-feira que eu vou tentar ir pro jogo. E curiosidade, né? São 8 jogos, né? Agora nas oitavas de final. Só que só teve 7. Teve um jogo entre Tolima e Independiente Del Valle, que é mando do Tolima, né? O jogo na Colômbia. Teve um terremoto na Colômbia, o jogo foi adiado para semana que vem, então vai terminar com uma semana de atraso. Semana que vem são os jogos da volta, mas o do Tolima vai ser o jogo de ida. E aí depois na semana que não tem jogo, eles vão jogar o jogo da volta. Mas dos 7 outros jogos que teve, todos foram empatados. Eu até notei aqui, Fluminense e Rivadavia no Maracanã foi 0x0, Estudiantes e Universidade Católica foi 1x1, Cruzeiro e Flamengo foi 1x1, Palmeiras e Cerro Porteño foi 1x1, Platense e Coquimbo Unido 1x1, Mirassol 1, LD 1 e Rosário Central 0, Corinthians 0. Todos ficaram pro jogo da volta sem ninguém levar vantagem. E é isso. Obviamente que esses empates, na minha opinião, leva melhor o time que vai decidir em casa, porque o time que jogou a ida em casa não fez o resultado com a sua torcida do lado. No caso aqui Rivadavia, Católica, Flamengo, Cerro, Coquimbo Unido. Não, minto. Coquimbo Unido, LDU e o Corinthians. Bom, é isso. Vamos passar aqui o jogador a jogador, depois a gente faz uma última consideração sobre o jogo. Hugo, muito seguro na partida, muito seguro mesmo, assim, não fez nenhum milagre, mas muito seguro nas bolas que chegaram, quando foi exigido. Vou dar nota 8. Justo a partida do Hugo, já tinha feito um jogo bem justo, bem digno contra o Bragantino, que já vinha sendo muito criticado por conta dos jogos contra o Inter. Bom para recuperar a confiança esse tipo de jogo. 8 pro Hugo. Mateuzinho, começou me irritando um pouco, furando umas bolas, enfim, me irritando muito, tentando cavar a faltinha que o juiz não vai dar em jogo sul-americano, mas ok, foi bem no jogo. 7 pro Mateuzinho, tá justo. Gabriel Paulista, vou dar 8,5. Gustavo Henrique, vou dar 8,5 também. Para mim são os 2 melhores jogadores em campo. Absurdos os dois na partida, absolutos, não perderam nenhum lance, perfeitos no jogo, perfeitos. Bidu, vou dar 7,5, um pouco acima do Mateuzinho, achei que foi bem. Tentou alguma coisa também ofensivamente, mas não conseguiu. Raniel, muito bem também, vou dar 7,5 também, muito bem na marcação. O Alan, para mim, ao lado da dupla de zaga, era o melhor jogador do Corinthians em campo, até fazer a burrada que fez. Mas por conta de ter feito a burrada que fez, vou dar 5.
foi expulso, acabou prejudicando o time no final do jogo. A gente poderia ter saído com a derrota por conta de uma burrice dele. Então 5 pro Alan, por conta da expulsão, né? Senão poderia ter sido um 8. Bidon, achei que foi bem, catimbou, marcou, ajudou bastante o time. Ofensivamente o Corinthians não conseguiu muito. Vou dar 6 pro Bidon, tá bom. 6,5 pro Bidon. Garro, pra mim foi muito mal, até pior em campo, na minha opinião, pior que o Pedro Raul. Teve pouca bola, é verdade, para aparecer o brilhantismo dele, mas quando teve também foi mal. Vou dar 3 pro Garro, muito mal na partida, na minha opinião. Pedro Raul, cara, é aquilo, é expectativa e realidade. A gente não espera nada do Pedro Raul. Porque se espera dele, foi uma partida ok, com a bola no pé, péssimo, terrível, tenebroso. Com as bolas de cabeça, às vezes ele nem consegue ganhar, não consegue nem proteger bola no corpo, que é uma valência física que ele tem. Mas teve alguns lances ali no primeiro tempo até que ele conseguiu de alguma forma ajudar. Dá 4, tá ok. Infelizmente é o que tem pra hoje. Eu tô fechado com o cara porque é o que tem pra hoje. Se eu não for apoiar ele, eu vou fazer o quê? Não adianta ficar aqui batendo no cara e não adianta. É ele que tem, é ele que vai jogar, é ele que vai representar o Corinthians, então tem que apoiar. Mas não jogou bem, na minha opinião. Até pelas características do jogo. O Corinthians não atacou muito, mas ele também não conseguiu segurar muita bola na frente. Dos que entraram, o André Ramalho vou deixar sem nota. Pra mim, não participou do jogo. Ele entrou ali, afastou uma bola no final ali, mas pouquíssimo. Só participou de um lance do jogo. Lingard não tocou na bola, também só entrou pra marcar, porque o Caio César estava cansado. Vou deixar sem nota também. O Carrilho entrou um pouco antes, até que achei que entrou ok. Entrou marcando bem, teve um lance que ele conseguiu voltar e cortar uma bola, travar um chute do time do Rosário. Dá 5, tá justo ali pro Carrilho. E é isso, ficou tudo pro jogo da volta em Itaquera, que até onde eu sei o Corinthians ainda tem expectativa de poder contar com o Yuri nesse jogo da volta. Se constar vai ser importantíssimo para ter alguma arma ofensiva a mais. Vamos torcer para que o Yuri consiga se recuperar e estar à disposição desse jogo da volta na Neoquímica Arena. Vamos classificar, vamos apoiar o Corinthians. Como diz, a nossa torcida, aliás, ressaltar, fez um show também, a torcida dos caras fez uma festa bonita, mas em vários momentos do jogo se escutava a torcida do Corinthians fazendo presente, fazendo muito barulho, no final do jogo também, comemorando o resultado. E como eles cantaram em boa parte do jogo, né? Eu nunca vou te abandonar porque eu te amo. E é isso. Com tudo que maltratam o Corinthians, as pessoas que comandam o Corinthians fazem com ele, de ruim pra ele, a gente não vai abandonar o Corinthians. E vambora. Vamos classificar na quinta-feira que vem, vamos seguir na Libertadores, vamos pra cima. Quando o Corinthians entra em campo, a gente sempre tem que acreditar, sempre tem que torcer, sempre tem que lutar. E o Corinthians fez um jogo bem digno hoje. Jogo de Corinthians, de luta, de garra, de briga. E é isso. Vambora. Próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, domingo contra o Cruzeiro, em Itaquera também, na Neoquímica Arena. O Cruzeiro deve ir todo reserva, porque também joga o jogo da volta da Libertadores contra o Flamengo no Maracanã. Acredito que o Corinthians também vai poupar alguns jogadores. Eu pouparia, sim, já não vai ter o Alan no jogo da volta. Se perder alguém machucado, pelo amor de Deus, já não tem quem entrar em campo. A demora para mexer hoje no time foi justamente porque não tem opção no banco. Às vezes é melhor deixar o cara cansado em campo do que botar o cara ruim, que pode comprometer. Então, eu pouparia até porque seria um jogo de 2 times reservas, assim, não seria um jogo... Dá para ganhar do Cruzeiro reserva com um time reserva também, isso eu quero dizer. Não é que o Cruzeiro vai ser superior a nós. Enfim, vambora. Confesso que o foco é o jogo da volta na quinta-feira. Esse jogo contra o Cruzeiro vai ser para cumprir tabela. O Corinthians pode chegar no G4 na próxima rodada, no G5 pelo menos pode, mas tá todo mundo com a cabeça no Rosário Central. Vamos ver como se desenha aí, se o Yuri volta, se tem mais novidade depois, se o Memphis vai renovar, se a diretoria voltar atrás renova com o Memphis, enfim. Enfim, é isso. O Corinthians fez um jogo justo na Argentina, saiu com 0-0, com empate, e vamos jogar em Itaquera, precisando de uma vitória simples para passar para a próxima fase. É isso, fiel, valeu, tamo junto, vai Corinthians sempre, não vamos desistir do Corinthians nunca.